Bom, deixa eu ver aqui. Então, hoje a gente vai terminar, né, o conteúdo de triângulos, é, né, revisando a última parte, né, que vai ser a parte de triângulos retângulos e um pouquinho de né, cosseno, seno, né, e tangente. A gente vai dar uma passada bem rápida sobre isso, só para a gente poder entender um pouquinho melhor, né, como que funciona certas coisas, né, certas propriedades do triângulo, né. É, Bom, o triângulo retângulo não tem muito segredo, né? Ele basicamente, né, vai ser, né, como a gente já viu, ele vai ser um triângulo mais ou menos assim, né? Que ele basicamente tem um ângulo reto de 90 graus, né? É isso que define um triângulo retângulo. E aí, né, o triângulo retângulo ele pode ser resolvido, né, de diversas maneiras, né? A principal delas vai ser pelo Teorema de Pitágoras, né, que relaciona os três lados, né, sendo um deles o cateto oposto, o outro o cateto adjacente e, né, o terceiro lado vai ser a hipotenusa, né? Como a gente já viu, vou pegar esse daqui como exemplo. É, esse lado aqui, ó, vai ser a hipotenusa. Esse daqui vai ser o cateto adjacente e esse daqui vai ser o cateto oposto, tá? Mas qual cateto é qual não importa muito se a gente não estiver trabalhando com ângulos, tá? O que importa vai ser quando a gente estiver trabalhando com ângulo não, né? Com o conceito de cosseno, seno e tangente. Vai importar, né, a gente saber qual lado é qual, porque, por exemplo, né, o seno ele é formado a partir da divisão de dois lados, né? Só que, né, eles são lados específicos, né? E se a gente inverter a ordem deles, vai dar outro resultado, né, que não é o seno. Então, a gente tem que relacionar corretamente, senão a gente vai obter outro resultado, né? Aí, beleza. É, não... Aí, beleza. Ok. Então, né, a respeito do triângulo retângulo, a gente tem as seguintes relações, né? Primeiro, né, a mais importante é essa relação aqui, é número 5, né, que é o Teorema de Pitágoras, né, que é o mais comum, né, que vocês vão ver mais frequentemente, que também pode ser escrito, em vez de ter A aqui, ó, ele pode ter H, tá? Ele pode ser escrito com H quadrado, ao invés de A quadrado. E aí, né, tem essas outras propriedades que também são interessantes, caso a gente não tenha um dos lados, ou às vezes eu tenho um lado só e aí eu quero fazer um sistema, aí eu posso utilizar essas outras relações aqui, entendeu? Para poder correlacionar essas outras informações, tá? Elas são muito importantes, então anotem todas elas, tá? Porque a gente pode acabar utilizando, né, outras. Cada uma vai ter um caso específico para a gente utilizar, né? A principal vai ser a número 5, né? Mas todas as outras, elas têm suas aplicações, tá? É, no caso, a única que vem na minha cabeça agora é, né, que realmente quando a gente tem a informação de um lado só, né, daí a gente acaba fazendo um sistema para para poder encontrar os lados restantes, né? Porque a partir do sistema a gente vai conseguir manipular para, né, fazer, fazer uma manipulação matemática para poder encontrar os valores, né? A partir do sisteminha. Beleza. A gente tem essas relações principais, né? E o principal objetivo do triângulo retângulo, né, é basicamente, né,
a gente aprender a trabalhar com um ângulo reto, né? Basicamente, né? Não tem muito o que falar sobre ele, porque, né, o triângulo retângulo é o mais, na minha opinião, ele é o mais fácil de trabalhar, né? Porque ele já tem uma fórmula específica, você não tem que abrir ele de alguma forma, né? Encontrar outra coisa ali dentro. Se você vê o triângulo retângulo, você já pode jogar ele no Teorema de Pitágoras, que você, né, já encontra o seu resultado facilmente. E se você tiver em um outro triângulo, por exemplo, né, por exemplo, tem um triângulo. Opa, não tá. Eu tenho um triângulo aqui, né, um triângulo normal, né, que não é triângulo retângulo. Aí eu venho, né, e divido ele no meio para facilitar minhas contas, né? A gente já fez isso, inclusive, em alguns exercícios. E aí eu obtenho um triângulo retângulo aqui, né? Que vai facilitar muito, né, a conta. Por exemplo, eu quero descobrir a área dele, mas alguns valores eles são meio confusos ou não tem. Aí eu posso utilizar nessa manipulação, né? Que nem é tão manipulação, né? É só uma aplicação de uma propriedade do triângulo para poder encontrar, né, o que eu quero. Beleza. Agora vamos para os exemplos aqui, ó. Aqui, então, a gente tem um triângulo retângulo, né? Na verdade, a gente tem um triângulo, né? E aí, fazendo a divisão dele, a gente obtém um triângulo retângulo, né? Aí, né, observem bem, né, que a gente tem o triângulo grande, né? Que tem esse lado valendo 5, esse lado valendo 12 e a base aqui embaixo valendo A, né? E a gente não sabe o valor da base A, tá? Assim como a gente não sabe também o valor da altura aqui, nem o valor dessa base menor, né? Porque a gente também não sabe o valor de A, e o valor dessa outra base aqui a gente também não sabe. A gente só tem esses dois valores, né? O 5 e o 12. São os únicos valores que a gente tem. Então, a partir dele, a gente pode correlacionar aquelas, com aquelas relaçõezinhas que a gente relacionou, né? Que eu mostrei para vocês ali em cima, né? Espera aí só um pouco. Cadê? Tá. E aí, porque aqui não cabe a gente usar a fórmula de Pitágoras, porque a fórmula de Pitágoras ela é aplicada só quando eu tenho, né, dois de três valores, né, basicamente. É, hum, né? E aí, como a gente tem só um de dois valores, né? Estou falando dois de três valores, né? Relacionando, né, os valores dos catetos com Opa, o da professor, boa hipotenusa, tá? tarde. Boa tarde. Aí, né, como a gente só tem, né, o valor da hipotenusa nesse caso, né? Porque separando esse triângulo aqui em dois, a gente obtém dois triângulos retângulos, né? Aí, no triângulo formado aqui na direita, o 12 vai ser a hipotenusa, né, desse triângulo maior, e o 5 vai ser a hipotenusa desse triângulo menor, tá bom? Aí a gente vai utilizar a seguinte propriedade. Deixa eu... Vamos subir aqui, ó. Onde que tá? Tá. A gente tem, né, qual o valor que a gente tem? Né? A gente tem o valor da hipotenusa, né? De cada um dos triângulos, certo? Aí a gente tem que, ó, a soma de a soma de m mais n vai ser igual a A, né?
E aí, dependendo de como a gente rearranjar esse triângulo aqui, a soma desses dois valores vai ser o valor da base aqui, né? Só que utilizando essa relação aqui. Peraí que eu acho que eu olhei errado. Não, não, a gente vai... Tá, beleza. Tá? Aqui. Tá. Né? Tá. Não, não, na verdade, aqui tem como... aqui vai ter como a gente usar a fórmula de Pitágoras, porque aqui... eu acabei de ver. Ó, eu não tinha prestado atenção no negócio. Por isso que é importante sempre prestar atenção, ó. Eu estava focando só nos triângulos separados, né? Mas nesse triângulo maior aqui, ó, né, o triângulo inteiro, sem ser ele separado, a gente pode, se a gente virar ele para cá assim, ó, a gente vira ele para a esquerda, ele vai ficar de pé, ó, dessa maneira aqui, ó. Ele fica em pé dessa maneira, e aí a gente vai ter o seguinte valor, ó, 12 e 5 aqui, ó. E aí quem vai virar a hipotenusa vai ser o A, ó. Conseguiram ver? Ó. Porque ó, se a gente cortar o triângulo, né, em partes, realmente, né, o 12 vai ser a hipotenusa e o 5 também. Só que, levando em consideração o triângulo inteiro, o A vai ser o lado maior, né? A hipotenusa sempre é o lado maior. E aí a gente rearranjando ele, né, virando ele para a esquerda, deixando ele em pé, a gente chega nessa figura aqui, ó. E aí sim a gente consegue aplicar a fórmula de Pitágoras, tá? Peraí, eu vou até apagar aqui esse A, eu vou colocar H, porque vai aparecer principalmente para vocês como H, não como A. Aí, agora como a gente, né, rearranjou o triângulo, né, para uma maneira que a gente quer, a gente consegue então descobrir a hipotenusa, né, que vai ser o valor do A aqui, ó. Aí, basicamente, a gente joga na fórmula de Pitágoras, né, que vai ser a soma dos catetos ao quadrado é igual à hipotenusa ao quadrado, né? Então, a gente vai ter o seguinte, ó, h ao quadrado é igual a 144, quer dizer, 12 ao quadrado, né, que é 144, mais 5 ao quadrado, que é 25, né? Aí 144 mais 25 vai dar 169. E aí a raiz de 169 vai ser 13. É igualzinho, tá aqui, ó. Então, o nosso A vai ser 13, tá? Tá. Eu acho que aqui ele está usando, né, a hipotenusa como A, porque a altura também pode ser indicada como H, tá? Aí pode ter uma confusãozinha. Mas é que, né, o H que eu estou usando aqui, ele vem de hipotenusa, né? Porque hipotenusa escreve com H. Mas, né, aí vai de onde vocês preferirem. Mas na escola, principalmente, eles mostram a hipotenusa como um símbolo H, tá? Mas pode ser que mostre com A, mas, né, fiquem sabendo que pode ser com qualquer um dos dois, tá? E aí não confundam com a altura, tá? Porque esse H aqui, ó, é diferente da hipotenusa, tá? Isso daqui é outra coisa, né? Que é a altura do triângulo, basicamente. Aí, beleza. Né? Agora a gente descobriu o valor da hipotenusa do triângulo grande, né? Que vai ser 13. Então, agora a gente tem aqui, ó, 13. Aí, beleza. Aí o exercício ele pede para a gente agora descobrir os valores da altura e do M e do N, né? Que é o valor da base separada em dois. E aí, como que a gente vai fazer isso agora, né? Aí sim, agora a gente pode separar o triângulo em partes, tá? Daí a gente vai usar aquelas outras relações, né, que a gente viu rapidinho, agora há pouco. Aí beleza, aí primeiro
vamos pegar esse triângulo daqui. Aí, pegando esse triângulo daqui, a gente tem que, separando, né, os triângulos, tipo, para fazer sentido na cabeça de vocês que, né, essa conta, pensem que, assim, como esse triângulo pequeno, né, estava dentro do triângulo grande, né, quer dizer que eles são proporcionais, né? Então, o que eu faço? O valor do m aqui, que é vai ser o cateto adjacente, vai ser igual ao quê? Vai ser igual à hipotenusa ao quadrado, que vai ser 5, que é igual, no caso, é a hipotenusa desse triângulo menor, tá? Que vai ser igual a, a hipotenusa maior, né, do triângulo inteiro, que vai ser a base, né, no caso, vezes a base desse triângulo menor, tá? Beleza. Aí, né, fazendo a conta aqui, a gente vai chegar nesse número aqui, né, que vai ser uma fração, que vai ser m é igual a 25 sobre 13, né? Aí ele vai ser um número fracionado assim, né, porque 13 é um número que só é divisível por ele mesmo e 1, né? 13 é primo. E aí por isso que ele vai ficar fracionado assim. Aí beleza, né? Eu vou passar rapidinho aqui pelas outras contas, porque vai ser tudo fracionado assim e não vai ser tão legal da gente ver. Esse exemplo aqui foi melhor para ver o primeiro caso só. Os outros ele não tá sendo tão interessante. Aí aqui, né, na terceira conta, ele vai calcular o valor de n, né, que vai ser igual à hipotenusa, que vai ser a hipotenusa, que é igual a, a m mais n, né, porque como o 13, né, foi dividido no meio para formar os dois, né, então a soma dos dois tem que ser igual a 13. Basicamente essa a relação que ele faz aqui. E aí aqui, essa terceira relação vai ser que a altura, que é h, vai ser h ao quadrado, né, que vai ser igual a m vezes n, né? Ou seja, as duas basezinhas aqui. E aí vai ser a multiplicação das duas, porque as duas compartilham a mesma altura, tá bom? Porque ela está cortando eles no meio. Aí vai ser basicamente isso daqui, tá? Aí, né, os cálculos desses exercícios são meio chatinhos, né, porque eles vão dar tudo número fracionado. É por isso que eu nem vou entrar em muito detalhe. Até voltar aqui aí, né, voltando aqui, ó, nessas propriedades aqui que, né, a gente aplicou ali naquele exercício, é, espero que vocês tenham notado que algumas dessas propriedades elas vão depender muito, né, de como que a gente está trabalhando, tá? Porque, ó, presta atenção, ó, essas propriedades aqui, elas são relacionadas a esse triângulo aqui, ó. Elas são relacionadas a esse triângulo aqui, ó, né, que é algo que eu esqueci de mencionar, né? Aí, né? Porque tem algumas coisas aqui que só funcionam se a gente tiver um triângulo dividido no meio, né, com duas bases, né, com uma base grande e essa base grande sendo dividida em duas, tá? Então, nem todas essas propriedades aqui vão funcionar para todos os triângulos, tá? Porque às vezes eu tenho um triângulo, uma parte de um triângulo só, né? Por exemplo, eu tenho só essa parte aqui, aí eu não tenho essa outra parte, né? Aí não tem como eu aplicar essa propriedade ou essa daqui tem como, essa daqui não teria como, entendeu?
Então, a gente tem que saber analisar, tá? Tipo, essas propriedades aqui como um todo, elas são aplicáveis, né? Todas elas são aplicáveis para um triângulo desse jeito, né? Que é um triângulo inteiro que é dividido no meio que forma, né, outros dois triângulos, tá? Aí a que vai ser sempre aplicável, no caso do triângulo ser um triângulo retângulo, vai ser essa daqui, tá? Por isso que, né, eu falei que essa vai ser a principal, né, que vocês vão usar, porque elas é a mais prática, né? É a mais utilizável, que você não tem que pensar muito, né? Porque ela, só a formulinha que você vai lá e pensa e aplica, né? Não tem muita dificuldade. Porque as outras, né, você tem que analisar melhor, né, o caso, né, e por aí vai. Aí, beleza. Para o nosso segundo exemplo, a gente tem o seguinte. Calcule a medida de cada diagonal de um quadrado em função da medida L dos lados. Aí, beleza. Aí, o que que a gente tem aqui, ó? A gente tem esse quadrado, né? E aí, lembrando, né, que um quadrado ele tem todos os lados iguais, tá? Então, se o valor desse lado aqui for 1, o valor de todos os outros lados também vai ser 1, tá? Né? Aí, por que que o quadrado, né, tem todos os lados iguais? É porque todos os ângulos dele são retos, né? Né, todos os ângulos dele são de 90 graus. E aí, para uma forma ter todos os ângulos de 90 graus, todos os ângulos dele tem que ser iguais. Você pode aumentar a tela? Oi? Quer que Pode é aumentar a assim? tela? Assim? Você pode Assim tá aumentar a melhor? tela? Então, aumentei aqui. É assim que você queria? Assim ficou bom? Tá. Sim. Tá. Beleza. Aí, beleza, né? Aí aqui a gente tem esse cenário, né? A gente tem um quadrado, e aí ele pede para a gente calcular a medida de cada diagonal de um quadrado em função da medida L, né? Aí o que que vai ser a diagonal? A diagonal é a ponta de a ponta, né, da sua forma geométrica, né? Então, o quadrado tem 4 diagonais. Aí, o que que vai ser o valor dessa diagonal? O valor dessa diagonal vai ser basicamente a hipotenusa, tá? Que vai ser, porque a hipotenusa ela corta exatamente no meio, tá? Do quadrado, né? Aí vai ser o mesmo valor para todas elas, que vai ser um, é, um, é, no caso, um não, tá? Desculpa. Vai ser o valor do lado, que nesse caso é L, raiz de 2, tá? Aí isso daqui é um valor que é muito importante, porque às vezes que é bom de você ter na cabeça, né? Que é o valor da diagonal do quadrado, né? Porque às vezes você precisa dessa informação para, não sei, às vezes você precisa, né, para alguma coisa muito específica, e aí, né, você lembra disso daqui, né? Então, a diagonal do quadrado vai ser sempre o, o valor do lado dele, né? Raiz de 2. Sempre vai ser esse valor, né? Então, se o meu lado aqui me disse 1, eu ia ter 1 raiz de 2. Se meu lado me disse 2, eu ia ter 2 raiz de 2, tá? Basicamente isso, tá? Então, esse exercício aqui foi só para demonstrar, né, qual que é o valor da diagonal de um quadrado, né, basicamente. Aí, do quadrado, né, ele é fácil de encontrar, assim, a diagonal, né, ele sempre vai ter esse valor meio que padrão, porque, né, ele é a forma geométrica, assim, né, mais simples de calcular, né, porque todos os lados são iguais, então tem como a gente manter esse padrão. Mas de outras formas, né, por exemplo, o triângulo fica complicado da gente ter um padrão, né, da diagonal, né? Então, tipo, é muito fácil de ter valores diferentes, né? Enquanto o quadrado, né, vai seguir aquele mesmo esquema, tá? Beleza. Aí para o nosso terceiro exemplo, a gente tem
ele pede para a gente calcular a medida de cada altura de um triângulo equilátero em função da medida L dos lados. Beleza. Aí, vamos lembrar aqui, o que que é um triângulo equilátero? Um triângulo equilátero é um triângulo que tem todos os ângulos iguais. O, todos os ângulos não, todos os lados iguais. Cadê o... Tá. E aí, né, então, como o nosso triângulo ele tem todos os lados iguais, então, não, pera, acho que eu tô confundindo agora. Pera aí, deixa eu só confirmar. Eu sempre confundo. Tá, é isso mesmo. Eu sempre confundo o equilátero com o isósceles, que tem, né, só dois lados iguais. Beleza, né? Então, como o nosso triângulo é equilátero, todos os lados, né, vão ser iguais. E aí a gente tem o seguinte aqui, né? A gente tem algumas maneiras de resolver isso daqui, né? Aí, o que que ele pede aqui exatamente? Tá, ele pede a altura. Aí, aqui a gente tem que a base de cada um deles mede meio. Mede meio não, mede L sobre 2, tá? Então, a base inteira aqui vai ser L, né? Comprovando que todos os lados são iguais. E aí, o truque aqui, né, desse exercício é que a gente não está trabalhando com número, né? O único número que a gente tem aqui é o meio, né? A gente tem L sobre 2, né? E aí, né, esse aqui vai ser a pegadinha, né, desse exercício, né? Que pode acabar enrolando a gente um pouco, né? Mas a gente sabe o seguinte, né? A gente sabe que todos os lados são iguais, então não é tão complicado assim de calcular. Porque para a gente descobrir essa altura aqui, é só a gente usar Bhaskara. Bhaskara não, desculpa. Teorema de Pitágoras. A gente pega qualquer um desses dois triângulos aqui, porque eles vão ser triângulos retângulos, e joga em Pitágoras, né? Aí a gente vai ter o quê? A gente, pegando, né, esse lado direito, a gente vai ter que esse L aqui vai ser a hipotenusa, né? Então, a gente tem L ao quadrado, que é igual a meio ao quadrado, né? Meio não, é L sobre 2 ao quadrado. Mais H ao quadrado. Aí aqui a gente tem, né, a fórmula do Teorema de Pitágoras, né? Aí resolvendo isso daqui, a gente chega nesse resultado, que vai ser a altura, né, desse triângulo. Aí aqui a gente tem uma situação parecida com a do exercício anterior, né, que foi a da diagonal do quadrado. Aqui a gente descobriu o valor da altura de um triângulo equilátero, né? Então, né, sempre que a gente tiver um triângulo equilátero, se a gente quiser descobrir a altura dele, vai ser sempre essa daqui, ó. A altura vai ser igual a L raiz de 3 sobre 2. Sempre vai ser esse valor. Aí a gente substitui o L aqui pelo valor do lado, tá? Né, de novo, se eu tivesse que meu lado vale 1, aqui eu teria então raiz de 3 sobre 2. Se meu L valesse 2, eu teria aqui 2 raiz de 3 sobre 2, que vai dar só raiz de 3. Né? E assim por diante, tá? Então, isso daqui é um outro valor que é interessante, né, vocês terem na cabeça, porque, né, se porventura vocês estiverem lá no exercício, ele pede a altura do triângulo, você vê que aquele triângulo
é equilátero, você já tem a resposta imediatamente, você não precisa fazer conta. Isso é importante, né, para minimizar tempo, né, ou até mesmo você saber aplicar alguma coisa, né, em um momento um pouco mais complicado. Aqui, agora para o nosso quarto exemplo. Ele pede para a gente calcular o raio de um círculo que está inscrito em um triângulo retângulo de catetos 6 e 8 centímetros. Aí, inscrito quer dizer que ele está dentro do triângulo, tá? Aí, então, a gente vai ter um desenho mais ou menos assim, ó. Aqui, deixa eu subir. Tá. A gente vai ter um desenho mais ou menos assim. A gente tem o triângulo retângulo, que é esse triângulo maior, e aí o meu círculo vai estar aqui dentro, tá? Esse daqui vai ser um pouco, né, até tá um pouco complicado para mim enxergar o que está acontecendo dentro dele, mas vamos tentar enxergar aqui junto, ó. Na verdade, não, na verdade eu não vou, nem vou passar isso daqui para vocês, porque isso daqui vai ser meio complicado, porque acho que esse conceito aqui vocês não vão conseguir entender. Porque a partir do círculo ele está formando um quadrado aqui, aí, né, então aí esse quadrado é formado basicamente por causa do triângulo ele ser retângulo, né? Aí o quadrado ele pode existir aqui dentro a partir do raio do círculo, né? Mas vai ser complicado demais e desnecessário, né? Muito difícil de, né, vocês aplicarem esse exercício aqui. Então, vou passar esse daqui. Beleza, esses aqui de círculo eu não vou passar para vocês, acho que não é muito importante. Aí, beleza. Então, para os exemplos, né, mais úteis de triângulo retângulo, era isso, basicamente, tá? Alguém tem alguma pergunta sobre sobre triângulos retângulos ou posso continuar prosseguindo? Sem dúvidas, professor. Ok. Aí agora, então, eu vou dar uma passada bem rapidinho pelo conceito de seno, cosseno e tangente. Eu não vou ir muito a fundo, né, porque essa não é a minha parte, mas eu só vou correlacionar com o conhecimento de triângulo, né? Então, eu não vou explicar muito a parte de lei de cosseno e lei de seno, né, porque vocês tinham falado que outro professor estava passando para vocês, né? Se eu não me engano. Uhum. Ok. Então, eu só vou, né, passar aqui por cima, né, só para vocês entenderem como que ele funciona dentro de um triângulo. E nem só de um triângulo, tá? Dentro de qualquer forma geométrica, tá? Que forme um triângulo, né, basicamente. Então, a gente tem três principais, como que eu posso dizer? A gente tem valor, se a gente tem dentro de uma forma geométrica um ângulo, dependendo de como que a gente olha esse ângulo, ele vai ter um valor, tá? Por exemplo, o seno vai ser o valor do ângulo indo para cima, tá? De uma forma bem genérica, tá? É o valor do ângulo subindo, o cosseno vai ser o valor do ângulo andando para a direita ou para a esquerda. Aí, né, o cosseno ele pode tanto, voltando aqui para o seno, o seno ele pode tanto estar indo para cima quanto indo para baixo, tá? Porque a gente tem ângulos positivos e ângulos negativos. Aí a mesma ideia vai ser com o cosseno, né? O cosseno vai estar indo tanto para a direita quanto para a esquerda. Aí isso daqui eu acho que vai ser um pouco mais visível para vocês, ó. Se a gente lembrar do seguinte, ó. Lá atrás eu falei para vocês que os ângulos, né, tanto os ângulos quanto as formas geométricas, eles são inscritos em um plano, né? Tipo, eles estão sempre dentro de um gráfico, basicamente, né? É difícil a gente visualizar, mas eles estão sempre dentro de um gráfico, tá? Aí por que eu estou desenhando um gráfico aqui? Porque geralmente, quando a gente tem seno e cosseno, a gente sempre trabalha com um gráfico, tá?
Por que que a gente sempre trabalha com gráfico? Porque como o seno, ele, né, ele vai para cima e vai para baixo, basicamente, né, de novo, né, de uma forma bem simplificada, né, só para vocês visualizarem, o seno ele vai ser o valor do ângulo da altura, né? Porque, né, a altura vai ser o que sustenta o negócio, tá? Então, o meu y aqui vai ser por onde o meu seno vai percorrer. E aí, o cosseno, ele vai ser o valor do meu chão, basicamente, né? Então, ele vai percorrer o meu cosseno, tá? Então, geralmente, o seno ele é associado ao y e o cosseno ele é associado ao x. Aí, por que isso, né? Eu não sei se vocês lembram, mas eu tinha falado para vocês que esse, né, isso daqui é um plano cartesiano, né? Aí o plano cartesiano, ele representa duas dimensões, que é a dimensão do comprimento e a dimensão da altura, né, que é o x e o y. E aí a gente ainda tem uma terceira, que vai ser o z, que deixa tridimensional, né, que eu dei o exemplo para vocês da parede, né, do quarto de vocês. Se vocês olharem para um canto, vocês vão ver três negócios, né? Um para cima e né, a gente tem uma altura, aí a gente tem um comprimento e uma largura, né? Isso daí vai ser, os dois de baixo que estão no chão vão ser o x e o y, e o de cima vai ser o meu z, tá? Só que o z a gente não trabalha ainda, né? Só estou falando de curiosidade para vocês, né? Porque, né, ele é um plano um pouco mais avançado demais, né? Porque já entra numa coisa mais tridimensional. Aí, então, é basicamente isso daqui, né, que eu queria que vocês entendessem, né? O meu cosseno, né, ele vai trabalhar no meu eixo x e o meu, que vai ser meu comprimento, e o meu seno vai ser, né, a altura, né? E aí, né, eles dão valores pro meu ângulo, né, correspondente, né, a essas denotações. E aí a gente tem a tangente, né, que vai ser o valor do meu ângulo saindo do meio. Vai ser basicamente assim, tá? Esse é um negócio mais ou menos assim. Ele pode aparecer de várias formas, a tangente. Mas, agora para relacionar aqui para vocês, ó, a tangente vai ser a minha reta, vai ser uma reta. E aí, que reta é essa? Essa reta é aquela reta que a gente viu lá atrás, em função do primeiro grau, tá? Tipo, a tangente vai ser o valor do meu ângulo que vai descrever a reta, né, que vai ser exemplificada pela equação da reta que a gente viu lá atrás, né, de um determinado ponto, né, do meu gráfico, tá? Mais para frente, vocês vão aprender a correlacionar os dois, tá? Mas estou falando aqui só para vocês, né, já terem uma noção, né, de que os dois eles estão relacionados, tá? Mas aqui tipo, eu não correlacionei os dois, né, direto para vocês, né? Eu estou falando agora só para vocês saberem disso, porque é um conceito um pouco mais, né, avançado, né, que eu vi só, né, quando eu entrei na faculdade, né? Quem quiser, né, quem for seguir essa carreira aí, né, provavelmente vai ver, né? Então, né, para quem não for, né, não cabe ver isso agora, né, vai ser só uma coisa, né, complicada à toa, né? Então, só para vocês saberem, né, a tangente vai ser o ângulo que vai descrever a minha reta, né, da minha equação da reta, basicamente, tá? Tipo, vamos falar que aquela reta tá saindo pela tangente, tá? Aí, beleza. Explicado, né, como que funcionam os ângulos, né, a gente tem como calcular eles. Aí aqui que entra, né, a relação com os lados do triângulo, né? Que é aqui que importa a gente saber qual lado é qual, tá bom?
Então, vamos pegar aqui esse triângulo aqui mesmo, né, como exemplo. Aí a gente tem o seno, o cosseno e a tangente, né, que por enquanto são os mais importantes para a gente. Aí o seno, ele sempre vai ser originado pelo o cateto oposto dividido pela hipotenusa, tá? E aí aqui a gente tem que, quem que é o cateto oposto? O cateto oposto vai ser esse daqui, ó. O cateto oposto, né? Só para vocês fixarem isso daqui. O cateto oposto é o cara que está oposto, né, ao ângulo da hipotenusa aqui, tá? Ele tem que ficar mais, ele tem que ter uma forma, ele tem que ter uma forma assim, tá? Porque assim, né, dependendo da forma que você vê, os dois são adjacentes, né? Porque também tem um ângulo aqui. Tipo, o cateto oposto, ele é adjacente, né? Há dois ângulos também. Só que ele é chamado de cateto oposto porque ele é o oposto a esse ângulo aqui, né? Que é adjacente à hipotenusa, tá? Por isso que ele é chamado de cateto oposto. Aí o cateto adjacente ele é chamado de adjacente porque ele é adjacente a esse ângulo aqui, que é adjacente à hipotenusa também, tá? Basicamente isso. E aí, então, né, tenham em mente isso, tá? Esse daqui sempre vai ser o cateto oposto, né, se ele estiver nessa forma, tá? E esse daqui de baixo sempre vai ser o cateto adjacente se ele estiver, né, adjacente a esse ângulo aqui da hipotenusa. Né? Porque, né, como a gente viu, os desenhos podem aparecer de várias formas, né? Então, para confundir mesmo. Então, né, sempre peguem o desenho, desenhem eles de maneiras diferentes, né? Porque vocês viram ali, eu até eu, né, confundi um pouquinho porque eu não prestei muita atenção, né? Então, realmente confunde. Sempre tentem desenhar direito e visualizar para ver, para enxergar certinho qual lado é qual, tá? Porque se você confundir os dois, você já vai errar tudo, tá? Porque, ó, tipo assim, ó, porque, por exemplo, se eu pegar, vamos supor que eu estou calculando o seno, né? Aí o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, só que eu fui lá e confundi os lados. Aí eu peguei o meu cateto adjacente e coloquei aqui. Aí, em vez de estar calculando meu seno, eu vou estar calculando meu cosseno, né? E aí eu vou colocar lá na resposta e vai ser o valor errado, né? Porque eu calculei o cosseno em vez do seno. Tá? Aí, beleza, né? Agora entrando no cosseno, né? Vai ser o contrário do seno. Aqui a gente vai ter o cateto adjacente sobre a hipotenusa, tá? E aí, para tangente, a gente tem o cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá? Esse daqui, particularmente, eu sempre confundo, eu sempre inverto os negócios, porque eu sempre esqueço quem que é em cima de qual, tá? Quem que é em cima do... Né? Se é o adjacente aqui em cima ou se é o oposto que é em cima. Aí, né, para você lembrar disso, é só lembrar. Tipo, né, é meio besta, né? Mas você visualiza o seu o seu, a sua forma geométrica, o seu triângulo, você visualiza, né? Quem que é o cara que está oposto ao negócio, né? Quem que está adjacente, né? Ou outra, né? Aí, tipo, visualiza dessa forma, né? Visualiza quem que vai deitar em cima do outro, né? Basicamente. Porque aqui, né, a gente tem o triângulo e aí, se a gente abaixar o cateto oposto, ele vai deitar em cima do adjacente, né? Então, ele sobe em cima dele e fica desse jeito. É meio besta, mas é um negócio que funciona para mim lembrar às vezes. Aí tá. Aí, basicamente, isso daqui que é a relação, né, com o triângulo, tá? Aí é importante frisar, né, que essa relação aqui, ela é exclusiva para o triângulo retângulo, tá? Tipo, você só consegue usar essas relações, né, de cosseno e seno, né? Tipo, tem como você aplicar, né, em outros casos, só que vão ser casos, né, já pré-determinados, né? Por exemplo, que eu já tenho, por exemplo, o valor do meu cosseno, o valor do meu seno, e aí eu quero fazer o processo contrário, entendeu?
aí é um pouquinho diferente. Mas, a princípio, né, a gente sempre vai trabalhar com né, com esse negócio aí do cosseno e seno, um triângulo retângulo, porque ele tem uma maior exatidão dos ângulos, né? Tanto que tem essa tabelinha aqui, né? Que tem os valores padrão, né, dos ângulos, que esses aqui são os ângulos que vocês vão mais trabalhar, né? No período aí da escola, né? Tanto, né? Então, tipo, tanto que, né, provavelmente seus professores vão pedir para vocês memorizarem essa tabelinha, né? Tem diversos truques para memorizar essa tabelinha. Eu, particularmente nunca decorei, mas, né, muita gente pede, mas eu acho que não tem muita necessidade, né? Porque depois de um tempo você para de trabalhar só com esses ângulos, aí você começa a trabalhar com uns ângulos diferentes, os ângulos quebrados, né? Tipo, que não é uns ângulos de 20 graus, que não tem um valor exato, entendeu? Então, né, para mim isso daqui já não tem mais tanta importância, né? Por assim dizer, né? Tem uma vasta gama, mas para vocês que estão na escola, vocês vão trabalhar com esses ângulos aqui. Talvez vocês trabalhem com o ângulo de 0 graus, 90 graus e 180, e o de 360, talvez. Mas esses aqui são os que vão ser mais cobrados, né? Para vocês, né, saberem o valor de cabeça, tá? Então, né, é bom vocês terem uma colinha para ver, né? Isso daqui sempre que vocês estiverem estudando esse assunto, tá? Aí, beleza, vamos ver o que mais que a gente pode ver. Ver se tem algum exemplo interessante. Tá. Então, ok, acho que aqui eu já vou acabar entrando no assunto do outro professor de vocês, né? Que aqui já vai entrar que aqui a gente tem né, a lei dos cossenos e a lei dos senos, né? E a lei dos senos é um pouquinho mais complexa que a lei dos cossenos, mas o que era importante para mim relacionar para você na verdade isso daqui acho que essa parte aqui da lei dos senos é até que um pouco interessante, mas né, vai exigir um pouquinho mais de explicação. Então nem vou entrar. Bom, mas beleza. Então, né, para essa parte de triângulos aqui, era basicamente isso daqui que eu tinha para compartilhar com vocês, tá? Aí, hoje ainda, né, eu sei que eu estou falando isso daí toda semana, né, mas hoje ainda eu vou tentar enviar os documentos para vocês, né, para vocês darem uma revisada, se vocês quiserem. Tem aí nesse material em específico tem essa parte de lei de cosseno e lei dos senos, então se vocês precisarem para revisar essa matéria depois também pode dar uma olhadinha. Mas a princípio, né, o conteúdo que eu tinha para passar para vocês, então está concluído, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre qualquer parte dele, né, seja de antes das férias ou de agora, pode me procurar, né, depois, não tem problema. Mas aí, né, a princípio que eu tinha para passar para vocês, né, terminou. Aí então, né, agora eu vou, provavelmente na semana que vem, vou começar então a aplicar algumas provas para vocês. Eu vou ver as provas que os professores já passaram para não passar igual. E aí, né, a gente vai começar a fazer prova para vocês irem treinando, tá bom? Aí eu vou tentar ver algumas provas que cobrem mais exercício do tipo que a gente viu, né, da matéria que a gente viu, para poder, né, ficar meio relacionado ali, mas é difícil, né? As provas geralmente são muito diferentes entre si, é muito difícil de elas terem essas coisas, esses agrupamentos. Mas beleza, eu vou encerrar a aula um pouquinho mais cedo, né? Porque né, se eu for começar a fazer alguma prova aqui com vocês, né? Não, acho que não vai dar tempo de a gente fazer nenhuma questão. Então, eu vou encerrar um pouquinho mais cedo, tá? Até mais, Então, professor. até mais. Aí, obrigado para quem compareceu aqui hoje e até semana que vem. Tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau.